方が私におっしゃいました。もっと人間のことを勉強するようにと。とってもドキドキします。上手にご挨拶できるでしょうか。ちょっぴり不安です。でもそれ以上にO anime começa com Shintaro saindo do trabalho e voltando pra casa no meio da noite e encontrando um gatinho no meio da rua, que ele para pra fazer carinho e lembra de que quando era criança ele também encontrou um gatinho parecido com esse na porta de casa, mas não pôde ficar com ele na época. E então ele chega no apartamento e contextualiza de que faz um mês que ele começou o ensino médio e desde então ele tá morando sozinho. E também dá pra ver que a casa dele não tá muito bagunçada, né? E de repente ele espirra e se pergunta se ele ficou gripado, e então vai direto pra cama dormir. E nisso ele pensa que ele sente falta de não ter apenas ele como companhia. E então noite vai, dia vem, ele acorda cedinho com o despertador e sente que o corpo tá pesado, pensando que provavelmente pegou uma gripe mesmo. E então ele começa o dia, faz seu leite, faz seu café, na verdade é só leite mesmo, mas ele percebe que deixou a janela aberta. Aí ele vai lá fechar a janela, né, e daí ele olha pro chão e vê simplesmente uma mulher dormindo na sua varanda. Aí ele toma um susto, derruba toda a xícara de leite nela, pergunta quem que é ela, pergunta o que é ela. Aí ela acorda, ela tá viva, não tava morta pelo menos, e simplesmente fala bom dia, como se não tivesse acontecido nada. Aí ele percebe que molhou toda a roupa dela de leite, né, porque derrubou o leite, e manda ela tomar um banho. E nisso começa a se perguntar, que situação é essa? O que tá acontecendo aqui? Uma mulher tava dormindo, e eu mandei ela pro banho, e ela é uma ladra, é uma cosplayer fugindo de casa? É o quê? O que tá acontecendo? E então ele percebe que isso deve ser uma pegadinha, então ele sai procurando câmera pela casa, mas aí a bela adormecida percebe que não tem roupa, então pede roupa emprestada pra ele. E ele fica um pouco desesperado, primeiro porque ela tá sem roupa e segundo porque ele não tem roupa limpa na casa dele pra ver o estado da casa dele. Aí ela pega uma camiseta emprestada com ele e finalmente se desculpa por ter usado a varanda dele sem permissão pra dormir. Aí eles se apresentam, ela fala que o nome dela é Toa, ele fala que o nome dele é Shintaro e ele até percebe que ela é bem bonita. E ela é super educada, falando que Deus é muito gentil por ter apresentado um cara tão legal quanto ele. E ele percebe que ela é uma boa garota, é toda educada, parece até um anjo. Aí então ela fala que queria agradecer a família dele inteira pela hospitalidade e tudo. Daí ele fala, não, mas eu moro sozinho aqui. Ela fica impressionada, fala, caramba, você mora aqui nessa gigantesca mansão sozinha? Ele, como assim mansão? Esse é só o meu apartamento. E o que ela achou é que o prédio inteiro, o apartamento inteiro, a torre inteira era a casa dele. Já que tinha muitas janelas e tal, né? Aí quando ela percebe que era só um cômodo a casa, só um apartamentinho, ela fala, eu achei que isso daqui era só um depósito. E ele pensa que não dá nem pra negar pela aparência, né? E aí ele pergunta pra ela, por que você tava dormindo na minha varanda? Uma pergunta bem pertinente, né? Aí ela fala, é mesmo, eu esqueci, como é que eu posso te agradecer? Eu posso fazer qualquer coisa que você queira pra te agradecer, você não precisa ter vergonha. Aí ela chega perto, começa os takes, ele começa a ficar vermelho de vergonha, o que será que ele tá pensando? Mas no fim ele fala que não precisa fazer nada pra agradecer, só que ela quer fazer alguma coisa, então ela quer pelo menos cozinhar alguma coisa pra ele comer. Só que ela abre a geladeira e vê que não tem nada na geladeira, ela olha pra pia e vê que tá um pouco bagunçada a pia. Aí ele até fala que ele normalmente só pede comida e tal. Aí ela fala, então deixa eu fazer uma faxina na sua casa. E tropeça numa pilha de revistas não muito legais pra um visitante ver. Ela simplesmente solta um grito na varanda, falando pra parem. Aí ele sai desesperado pra ver o que aconteceu e simplesmente vê ela pregando a palavra pra dois gatos brigando. Então corta pra ele colocando band-aid na mão dela porque ela se arranhou inteira, falando, e também tranquilizando ela, porque os gatos são da vizinhança, eles sempre brigam, mas também sempre estão dormindo juntos. E ele acaba falando pra ela que não é muito legal uma garota sair dormindo na varanda dos outros, né? Realmente não é uma coisa muito legal. Aí ele fala, melhor você voltar pra casa, onde é que você mora? Daí ela fala, eu moro no céu. Ele, céu? Que estado que fica o céu? Ele, não, é a morada de Deus. Daí ele não tá entendendo. Daí ela fala, desculpa, eu não me apresentei, na hora que me apresentei eu não falei, mas eu sou uma anja. Aí ele percebe que não é uma pessoa muito normal que tá na casa dele, né? Dorme na varanda, fala que é um anjo e começa a passar vários pensamentos na cabeça dele, falando que se ele se distrair vai começar a vender itens misteriosos, até água duvidosa, água misteriosa. Aí quando ela ia pedir pra passar um tempo na casa dele, ele corta ela bem rápido por causa do alarme do trabalho, que tá na hora de ir pro trabalho. Ele fala, toque suas roupas e vamos sair daqui, né? Você volta pra sua casa certinho. Mas no fim acaba tudo certo, ele vai pro trabalho dele, ela agradece por tudo e tal, e os dois seguem seus caminhos. E então, no fim do dia, ele já saindo do trabalho, todo esgotado, não deve ser um trabalho muito saudável, ele começa a pensar se ela chegou bem em casa e tal. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que ela passando na rua com um cara mais velho.
E daí ela reconhece ele e fala, Shintaro, tal. Aí ele pergunta, esse daí é o seu pai? Aí ela fala, não é meu pai não, é só um senhor muito gentil que falou que podia ir pro hotel com ele pra abrigar ela. Aí o Shintaro pega a mão dela desesperado, falando, nossa, você tá louco, o que você tava pensando e tal. Só que como ele tá realmente muito cansado do trabalho, a cabeça dele tá explodindo, ele simplesmente desmaia no meio da rua. E então ele abre os olhos e vê que tá em casa novamente. Eles perguntam o que aconteceu, aí ele olha pro lado e tá à toa ali. Aí ela tá toda chorosa porque tava muito preocupada com ele e tal. Ele fica realmente impressionado, falando, caramba, você ficou aqui do meu lado o tempo todo. E ela até faz mingau pra ele. Aí ele acaba dando uma liçãozinha de moral, falando que não se deve aceitar convites de homens estranhos chamando pra ir pro hotel. Tá certo essa lição de moral dele. E ele então fala que ela pode passar sim um tempinho com ele. Aí ela fica toda feliz, abraça ele e tudo. Aí ele até pergunta pra ela, né, falando, desculpa, deve ter sido pesado me carregar até aqui. E ela fala, não, foi bem de boa, sabe por quê? Porque eu sou um anjo, eu te trouxe aqui voando. E aparece as asas dela, brilhantes, reluzentes, cena de cinema. E aí ele desmaia de novo. Daí quando ele acorda ele pensa, nossa, que sonho doido que eu tive, né? Só que daí ele olha pro lado e tá ela dormindo lá do lado dele. Aí ele pergunta pra ela, o que você tá fazendo dormindo na minha cama? Ela fala, só tem uma cama, ué. Aí ele percebe que a roupa dele tá muito grande, né, pra ela, e fala, toma um café aí que a gente vai sair pra fazer compras. Aí ela começa a se empolgar no mercadinho, na lojinha de conveniência, e do nada sai as asas dela, no meio da loja de conveniência. Aí ela fala, meu Deus, desculpa, é que quando eu fico muito empolgada minhas asas saem, não consigo controlar. Aí ele fala que tá tudo bem, mas é que na Terra não é normal ter asas por aí. Daí ela fala, não, eu sei disso, eu aprendi isso no meu livro de como ter modos na Terra. Aí mais papo vai, papo vem, ela fala que veio pra Terra pra aprender mais sobre os humanos. Mas então eles perguntam, mas se você quer aprender mais sobre a gente, fala sobre você, o que os anjos fazem? Ela fala que a gente transmite a vontade de Deus para pessoas, nós cuidamos das almas para que não se percam entre o céu e a terra, são as principais coisas essas. Ela também fala, trazer felicidade pros humanos também é uma coisa muito importante no nosso trabalho. Ele pergunta, como é que faz isso? O que é isso? Aí ela mesma se pergunta, o que será que é isso? Acho que eu acredito que Deus queria que eu aprendesse sobre isso. E enquanto eles comem, ela pensa que esse pão tá muito bom, queria comer esse pão em todas as refeições. Daí passa pela cabeça dele que se ficar comprando café da manhã todo dia, o dinheiro que ele ganha dos pais vai ficar um pouco apertado. Então ele fala pra ela que eles precisam começar a cozinhar e iam pras compras de novo. Aí ela para um pouco, olha pra ele e pergunta, você não tá mais com febre? E faz aquela clássica cena, testa com testa pra saber se ele tá quente. E ele fica todo vermelho, todo nervosinho. E então eles vão pro shopping fazer as compras essenciais, já que ela não trouxe nada do céu, né? Aí ela até fala que se estiver muito pesado a cestinha que ele tá carregando, ela podia fazer levitar pra ele. Aí ele fala, não precisa não, isso é um pouquinho esquisito. E então eles estão na seção de talheres e copos e pratos e tal, e ela até fala que os anjos sabem usar hashi e tudo. Aí ela olha pra uma caneca que tinha a estampa de 2 gatinhos, que era igualzinho os gatinhos que ela separou a briga ontem. Só que como o dinheiro é apertado, ela não vai pedir pro Shintaro, porque sabe que é apertado pra ele, então ela devolve a caneca lá no lugar. Então as pessoas da loja começam a olhar pra roupa dela, porque ela tá vestida estranho. Até uma criança fala que parece uma princesa, os adultos falam que pode ser uma cosplayer e tal. E eles decidem ir comprar roupas. Aí eles chegam na loja de roupas, o Shintaro até vê que as roupas são baratas e que o dinheiro vai dar, graças a Deus. Aí chega a atendente e começa a mostrar roupas pra ela. Daí a Toa vai lá experimentar as roupas no provador, né? E aí a atendente fala pra ele que a namorada dele é bem fofa. Ele fica todo vermelhinho falando que não é assim, ela não é minha namorada. E pra ajudar, enquanto ela tá se vestindo no provador, ela começa a pensar, caramba, se mesmo o Shintaro não me conhecendo, ele tá me abrigando na casa dele e tudo. Aí ela sai do provador, pega as mãos dele e fala, Shintaro, eu prometo que eu vou te fazer feliz, na frente de todo mundo da loja. Aí tem simplesmente o close na sacola, onde o nome da loja, aqui no Brasil, é um pouquinho peculiar, né? Aí ela pergunta se a roupa dela ficou bem nela. Aí ele fala, não, sim, combinou bastante. O que ele queria falar, na verdade, é que ela ficou bem linda, mas ele não tinha coragem pra falar isso ainda. Aí eles terminam de fazer as compras, agora foram pras comidas, e quando chegam no apartamento, ele fala que tava pesado as compras e tal. E daí ela fala que se divertiu bastante porque eles estavam juntos, porque o Shintaro tava junto com ela. Aí ela tá organizando a geladeira, né, tirando as coisas das sacolas, e percebe que aquela caneca que ela tinha gostado, com a estampa dos 2 gatinhos que ela tinha devolvido, o Shintaro na verdade comprou pra ela. E ela fica muito feliz com isso. E daí tudo mil maravilhas e tal. Acorda pro fim da noite, que é na hora de dormir. E o que eles não compraram é uma cama. Ele só pensa nisso porque tá lá, ela dormindo de boa e ele todo nervoso porque tá dormindo do lado dela. O episódio começa com um recap, igual esse vídeo, do dia da Toa até ela chegar na varanda do Shintaro.
Ela desce o voo, observa os trens, observa as pessoas, mas se pergunta como fazer contato com os humanos. Então ela se lembra do livro de modos dela na Terra, o Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. E esse livro fala que existem 2 maneiras de se apresentar aos humanos. A primeira é, mantenha-se em uma posição mais alta do que os humanos, emita um brilho poderoso e se apresente de maneira grandiosa. E a segunda maneira é, esconda suas asas e se misture aos humanos para não chamar muita atenção. Então ela decide que precisa conhecer eles primeiro. Só que ela estava num lugar onde as pessoas pareciam muito ocupadas, então ela vai procurar um lugar mais tranquilo. Então ela tá com muito sono ao mesmo tempo, então ela útil, une ao agradável, procura um lugar vazio pra dormir. E é assim que ela achou o depósito do Shintaro. Então a gente volta pra atualidade, eles estão jantando e ela fala que a comida tá boa porque ela aprendeu isso com o Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. E o Shintaro se pergunta se ele pode ser tão mimado assim, porque ela é bonita, uma ótima cozinheira, arruma a casa e, além de tudo, é uma anja. Então ele pergunta se pode fazer alguma coisa pra retribuir tudo isso que ela tá fazendo por ele. E ela fala que queria que ele explicasse como funciona o chuveiro. Então ele explica tudo certinho, como encher a banheira, como ligar os negócios, tudo. Então ela vai tomar um banho. E aí começa o mesmo dilema do último episódio, que é... ele começa a pensar que tem uma garota tomando banho na casa dele, e isso deixa ele muito nervoso. Nisso ele vai assistir TV pra se distrair um pouco, só que a TV liga e tá vendo algum negócio chovendo. Nisso ele imagina o barulho do chuveiro e também imagina a toa tomando banho. Como isso não tá ajudando, ele resolve estudar porque ele tem prova de inglês amanhã. E ele se concentra tanto estudando, porque ele é daqueles que se concentra quando começa alguma coisa, e simplesmente resolve ir pro banheiro. Aí ele abre a porta, vê a toa lá de sal de toalha, e fecha a porta imediatamente já pedindo desculpa. E fala que esqueceu completamente que ela tava lá. E então chega a vez dele de tomar banho, ele tá lá relaxadão na banheira, pensando sobre a vida, refletindo, e do nada chega a toa falando, posso lavar suas costas? E pra ajudar mais ainda, no final da noite, eles têm que dormir na mesma cama e ele não consegue pregar o olho. Enquanto isso, a toa dorme tranquilamente. Ele acorda às 5 da manhã do dia seguinte porque não consegue dormir de jeito nenhum, vai no banheiro e o filme se repete, a toa tá lá de novo. Aí ela vai lá e pede desculpa por acordar mais cedo e se trocar. E o Shintaro fala, não é ela que precisa pedir desculpa, é ele que tá errado. Então ele tá lá escovando o dente, né, a vez dele de usar o banheiro agora. Ele resolve usar o banheiro privado do banheiro. E daí a toa aparece do nada na porta falando, eu quero escovar o dente também, e abre a porta bem enquanto ele tá com as calças abaixadas. Então corta pra eles tomando café da manhã, tá muito delicioso como sempre, porque a toa sempre acerta na comida. E ele vê que já são 8 da manhã e é hora de ele ir pra escola, já que ele tá no primeiro ano do ensino médio. Aí a toa fala que vai se arrumar pra se preparar pra ir também. O Shintaro fala que é melhor ela não ir, mas ela fica insistindo muito, falando que ela precisa tá lá pra dar felicidade pra ele. Ela fala até pra ele tirar um dia da folga da escola, então. Anjo que fala pra você faltar na escola, essa eu nunca vi. Mas no fim ele acaba conseguindo convencer a toa e vai sozinho pra escola. Aí no caminho da escola a gente vê que ele tá completamente destruído porque não dormiu nada e tá muito cheio porque comeu muito no almoço também. Aí ele tá quase vomitando e ainda chegou o amigo dele e dá um tapão nas costas dele pra ajudar. Esse amigo é o Shuichi, ele também tá junto com a outra amiga dele, que é a Tsutsumi. E eles percebem que o Shintaro tá bem destruído. Então a Tsutsumi fica um pouquinho preocupada com ele, mostrando que talvez ela tenha um interesse um pouco romântico nele. Então ela começa a discutir com o Shuichi e o Shintaro até fala, vocês são amigos de infância, né, vocês parecem um casal cômico. E a Tsutsumi simplesmente fala, nunca mais diga isso. E corta pra toa, ela tá lá arrumando a casa e tudo, limpou tudo, tá tudo brilhando. E ela começa a sentir falta do Shintaro e percebe que o que ele vai comer no almoço, ela se pergunta. E ela pensa que ele vai estar lá morrendo de fome na hora do almoço, porque ele só vai voltar à noite. Literalmente morrendo de fome. Aí chega a hora do almoço na escola e o Shintaro realmente não levou nada, ele só vai tomar um suco de vegetal na hora do almoço. E a Tsutsumi fica preocupada, já que ele trabalha todos os dias além de morar sozinho, e se oferece pra fazer o almoço pra ele todo dia. Mas ela fica com vergonha e não consegue sustentar e foge um pouco do papo, além do Shuichi começa a atrapalhar, falando e irritando ela. Então o Shintaro tá tranquilo, olhando pra janela, do nada ele olha pra baixo e tem uma anja com uma marmita voando embaixo dele. Ele dá um grito desesperado, tenta fazer ninguém perceber, consegue dar um sinal pra toa ir lá pro telhado, e ele fala que vai resolver algumas coisas e sai correndo da sala. O Shuichi fala, será que ele vai se encontrar com uma garota? E toma alguns socos de uma garota ciumenta. E corta pro lado de fora da escola, tem 3 alunos olhando pra cima, achando que estão alucinando porque viram um anjo. O Shintaro tá subindo as escadas correndo e passa por uma garota misteriosa. E quando ele chega no telhado, ele dá uma mini bronca na toa, falando que as asas delas estão aparecendo muito. E se as pessoas descobrirem que os anjos existem, vai ser um rebuliço. Aí a toa fala que só ficou preocupada e deixa a marmita lá e falou, por favor, coma isso se quiser, eu vou voltar pra casa. Aí o Shintaro pede desculpa por ter falado daquela maneira e fala pra eles comerem juntos ali no telhado da escola. Ela até faz o prato que ele falou que gostou na noite passada. Então, depois da hora do almoço, aparece Tsutsumi perguntando onde é que o Shintaro tava. E ela começa a se lembrar de quando conheceu o Shintaro, que era na primeira série, quando os pais e ela foram visitar parentes na cidade vizinha e ela se perdeu deles. Ela começa a chorar no meio da rua e simplesmente aparece o Shintaro lá pra guiar ela pra casa dela. Ela agradece e consegue gravar o nome dele que estava escrito na bolsa dele. Mas depois disso, só vai ver o Shintaro 9 anos depois.
quando ela e o Shuichi estavam vendo se passaram na mesma escola. E o Shuichi estava tão feliz que o primeiro cara que ele olhou, ele perguntou se ele tinha passado também, ele falou que sim, e falou, vamos ser amigos a partir da primavera. E esse cara era o Shintaro. E então a Tsutsumu vê o cartão que o Shintaro derrubou e vê o nome dele escrito, e liga todas as coisas. Ela sente que o destino tinha reunido eles de novo. Mas não falou nada disso pra ele pra não ser chamada de Stalker, né? Então ela olha pra baixo pela janela e vê o Shintaro ali no portão do prédio. E vê ele com a Toa. E o Shintaro tá lá falando pra Toa como ela deve voltar pra casa. Voltar direto pra casa, não sair com nenhum estranho pra nenhum hotel. E a Toa pega na mão dele falando pra ele voltar logo pra casa e isso deixa a Tsutsumu louca de ciúmes. E ela vê outra coisa um pouquinho mais esquisita que é asas saindo das costas da Toa e ela saindo voando da escola. O Shintaro volta pra casa e já pede desculpas pra Toa pela situação da marmita. Então ele fica surpreso que as roupas estão dobradas e lavadas. E a Toa fala que aprendeu a lavar roupa no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. Então ele olha mais de perto e vê que as cuecas dele também foram lavadas e fica morrendo de vergonha. Ninguém além da família dele nunca tinha lavado as cuecas dele. Então ele começa a ficar calmo, respirar fundo, porque o clima vai ficar estranho se ele ficar com vergonha. Aí ele vai observando mais um pouco e vê que tem um urso costurado no cueca dele. E a Toa fala que como tinha um buraco, ela fez uma remenda pra ele. Então o Shintaro vira pra ela e fala que ele vai dar conta de lavar as próprias cuecas. E ela ficou preocupada se ele não gostou do urso e pergunta se ele queria um coelhinho na próxima vez. Então, daquele dia em diante, lavar cuecas na pia virou parte da rotina do Shintaro. Corta pra Tsumi, ela tá lá tomando banho e se remoendo de que devia ter perguntado pro Shintaro sobre aquela garota de asas. Porque ia ser um pouco estranho. E provavelmente ela imaginou coisas. Provavelmente foi o choque de ter visto o Shintaro com outra garota. E ela quer perguntar mais uma vez pra ele sobre a questão das marmitas. Então, falando nisso, no dia seguinte tá lá o Shintaro tentando falar pra Toa que ele não precisa mais de marmitas. E ela pergunta pra ele se ele realmente começou a odiar ela. Porque ontem ele também insistiu pra dormir no chão sozinho. E também não quer que ela vá pra escola. Aí como ele não tem como fugir dessa, ele aceita a marmita. Aí ele avisa que vai chegar tarde, porque tem trabalho hoje. Aí a Toa fala que quer ir com ele e ele começa a desconversar falando como ele tá ansioso pra janta que a Toa vai preparar pra ele. E consegue se esquivar e vai pra escola. Chegou o horário de almoço na escola, ele tá tentando ir almoçar sozinho, mas os amigos dele veem ele. Então quando a Tsutsumi tá juntando forças pra perguntar se pode fazer as marmitas dele, ele tá lá comendo uma marmita. E fala que ontem ele salvou uma senhora desmaiada na rua e ela deu como agradecimento essa marmita. Aí ele abre a marmita e tá escrito com algas: Shintaro-sama, dê o seu melhor, da Toa. Aí a Tsutsumi ia perguntar e ele começa a comer desesperado. Mas ela percebeu que com certeza foi uma garota que fez a marmita dele. Aí enquanto ela tá perdida em pensamentos, o Shuichi vai lá e pega um ovo dela. Aí o Shintaro tá lá no caminho do trabalho, pensando que ele é um medroso por ficar se esquivando da Toa. E que o problema não é ela ser uma anja, o problema é descobrirem que ele tá morando com uma garota. E do nada aparece uma velha bem suspeita falando: veja a fumaça de problemas femininos saindo de você. Aí ele começa a ouvir ela, né, e a velha fala que pra resolver esse problema ele precisa de proteções. E cada proteção que ela tem ali custa 10 mil ienes. E pro Shintaro ela vai fazer um precinho especial, ela faz as 3 por 30 mil. Aí ele sai correndo por mais que ela tivesse certa com um negócio de problema com garota. Então ele chega no trabalho e o chefe fala que ele vai começar a trabalhar com a Izumi agora. Ele tá se perguntando como é que ela é e tal, e quando ele vai entrar na sala dos funcionários, tá lá ela só de roupas íntimas, tá virando um negócio recorrente pro nosso menino Shintaro. E cerejas? Então ela dá um tapa na cara dele. Mas um pouco depois ela aparece com uma toalha gelada com um pedido de desculpas. Na verdade tá um pouquinho mais que gelada, tá congelada a toalha. Aí ela fala que a culpa foi dela de não ter trancado. E ela fala que o nome dela é Izumi Noel. Aí o Shintaro pergunta tudo amigável e tal: você nasceu no Natal, alguma coisa? E ela, sim, daí? E de qualquer forma, ela não se incomodou com aquilo, então é pra ele fazer o mesmo e pra eles nunca mais falarem sobre o ocorrido. Só que ela tá lá trabalhando de garçonete, né? E toda vez que o Shintaro olha pra ela, ele lembra das cerejas. E ele começa a pedir desculpas pra Toa, sendo que nem sabe por que tá pedindo desculpas. Então chega o chefe falando que o Shintaro e a Izumi podem encerrar o expediente já. E fala que tem uns novos parfés de teste na geladeira da sala de descanso pra eles experimentarem. Então a Izumi vê que ele tá um pouco preocupado e pergunta o que foi, e ele fala que tá começando a achar que ele é uma pessoa imprestável. Ela não entende e fala que ele fez o trabalho perfeitamente bem. Aí quando eles vão comer os parfés, e os parfés são de cereja. O Shintaro tenta não pensar nisso, não ligar pra isso. Só que quando ele olha pro lado, a Izumi tá mais vermelha que ele. Ela pergunta o que foi, ele fala: não é nada não, eu não lembro de nada sobre cerejas não. Aí do nada começa a nevar na sala, que isso, o que tá acontecendo? Então ela vira e fala que é uma Yuki-onna, uma mulher neve. Eu confesso que eu não tava esperando por essa, não. Aí a loja inteira começa a ficar gelada, os clientes pedem pra aumentar o ar e tal. Aí quando volta pros dois, o Shintaro fala: entendi, uma Yuki-onna. Ele começa a pensar que se uma anja existe, uma mulher neve também é comum, né? Ela começa a tentar desconversar e tal, e ele fala que não liga pra esse tipo de coisa. Então eles saem correndo porque não podem deixar a loja gelada, né?
E quando a Izumi vai ver, ela tá levando os dois parfeitos com ela na rua. Aí corta pra Toa um pouco, ela tá lá jogando alguma coisa e pensando como os jogos do mundo humano são divertidos. E olha pro relógio, vê que já passou das 9 e começa a ficar preocupada com o Shintaro. Então a gente corta pra Tsutsumi agora, ela tá lá estudando na casa dela, só que ela não consegue se concentrar. Então sai no meio da noite pra comprar sorvete. Então tá lá o Shintaro e a Izumi comendo parfait num banquinho lá, num datezinho. O Shintaro descobre que eles estudam na mesma escola e tal. E o clima tá um pouquinho esquisito ali. Porque a Izumi ainda tá incrédula que ele acredita nela. Ele fala que sim e a Izumi pergunta por quê. Porque é um negócio muito surreal, né? Aí o Shintaro, nosso cavaleiro que só dá orgulho, fala: porque você disse isso e eu acredito em você. Ele fala que estava preparado mentalmente porque se anjos existem, demônios também. É que Mulher Neve ainda pega um pouquinho de surpresa, né? Aí a Izumi começa a falar que a família dela tem Yuki-onna de gerações e gerações. E que quando elas estão tristes, bravas ou envergonhadas, elas fazem uma nevasca. Só que a Izumi é horrível em esconder as emoções. A irmã mais nova dela, o resto da família até que se viram bem, mas ela não. Por isso ela sempre agiu de forma distante e indiferente pra não ter nenhum amigo. Então quando entrou no ensino médio, ela quis mudar as coisas e resolveu trabalhar como garçonete. Pra se acostumar com as pessoas e tal, porque antes ela só ficava em casa vendo anime e lendo mangá. Ela começa a falar que é uma causa perdida e tal. E o nosso menino Shintaro já começa os trabalhos falando que ela é incrível, que ela atendeu todos os clientes com um sorriso no rosto, que a maioria das pessoas não tomaria essa atitude que ela tomou, e que ela é incrível. Então ela começa a chorar, porque foi a primeira vez que alguém tranquilizou ela dessa forma. E ela fala: se você não se importar, a gente pode ser amigos? Ele fala que sim. Ela: tem certeza? Eu sou uma mulher neve, hein? Ele fala que sim e tal. Então ela fala: então pode me chamar de Noel. E a gente também vai chamá-la de Noel agora. Então do nada uma pena cai sobre eles, e eles olham pra cima e tem uma anja voando. Acho que ela não percebeu, mas ela solta: finalmente achei você, Shintaro. E aí já não basta, as duas tá se encarando ali. Chega ainda a Tsutsumi atrás deles. E tem uma anja encarando uma mulher neve, encarando o Shintaro e encarando a garota que gosta do Shintaro no parque. O caos foi gerado, a Toa se desculpando, a Noel e a Tsutsumi perguntando se aquilo que elas estão vendo é real. E o Shintaro não consegue processar tudo de uma vez, então vamos por partes. Que primeiramente, o que a Tsutsumi tá fazendo ali? Ela fala que só tava passando por coincidência e repara que tá usando roupas esportivas, então fica com vergonha. Então o Shintaro fala: por enquanto, que tal todo mundo esquecer o que tá acontecendo e ir pra casa? Mas isso é impossível, não tem como enganar mais. Ele pensa que ninguém vai aceitar que a Toa é um anjo, mas enquanto isso, a Noel tá fascinada com ela já. E a Tsutsumi pergunta se ela é realmente um anjo e a Toa fala: sim, sou um anjo que veio pra Terra pra aprender mais sobre os humanos. Aí o Shintaro fala que ele guardou o segredo da Toa pra não causar confusão e tal, e a Tsutsumi entende e fala que também não vai contar pra ninguém. Primeiramente que ninguém ia acreditar, né? Aí ela se toca que a marmita que ela viu o Shintaro comendo na verdade foi a Toa que fez. Então ela começa a ficar mais incomodada pelo que o Shintaro tá no meio de duas garotas e começa a fazer perguntas pra Noel agora. Ela pergunta o que eles estavam fazendo juntos tão tarde da noite. Aí o Shintaro fica surpreso dela conhecer a Noel, e a Tsutsumi fala que ela é conhecida na escola como Rainha do Gelo porque ela nunca fala com ninguém. Aí a Noel começa a ficar um pouco nervosa e o Shintaro explica que eles trabalham no mesmo lugar e acabaram de sair dali. E a Tsutsumi pensa que essa é uma ótima ideia, será que ela devia começar a trabalhar também? E a Tsutsumi repara que as duas tratam o Shintaro pelo primeiro nome e vice-versa, enquanto ela chama ele de Tokumitsu. Aí o Shintaro fala pra todo mundo ir pra casa, só que a Noel levanta do nada e fala pras duas que ela é uma mulher neve. E começa uma nevasca e fala que ela faz isso quando fica nervosa. E ela fala que tá se lembrando de como foi constrangedor quando o Shintaro viu ela trocar de roupa, sendo que agora tá aparecendo a calcinha dela com a nevasca de cereja. Aí ela para a nevasca e fala que como a Toa revelou o segredo de que é um anjo, não seria justo ela continuar escondendo dela. E como ele prometeu não contar o segredo da Noel pra ninguém, e elas são amigas do amigo dela, então ela também confia nelas. Se é que deu pra entender. E a Tsutsumi resolve contar alguma coisa. Será que ela também é um ser sobrenatural? Ela fazia xixi na cama até a 5ª série. Ela só contou isso porque não queria ser a única sem contar um segredo. A Noel pergunta pra Toa se ela pode ajustar o tamanho das asas e a Toa fala que aquilo é só uma visualização do poder de voar dela, por isso que pode ficar por cima das roupas. Aí cada um foi pra sua casa, a Toa tá fazendo janta pro Shintaro que tá bem cansado, e ela termina falando que a Noel e a Tsumugi são pessoas maravilhosas. Como ele é uma boa pessoa, deve atrair pessoas boas também. No dia seguinte, tem alguém tocando a campainha e quando o Shintaro atende, é um cara de preto com vários capangas falando: você está escondendo uma anja e uma Yuki-onna. Também deve ter vampiros e capas, revistem o local. E por algum motivo a Noel e uma menina sapo estavam lá no apartamento dele. E a Toa também foi capturada, ele não pode fazer mais nada. E, no fim, era só um sonho. Já na escola, ele encontra a Tsutsumi, ela tá com olheiras pior que as dele. Não é nem pela existência de uma anja ou de uma mulher neve, é que o Shintaro tá morando com uma garota e ela não quer acreditar nisso. E ele também parecia muito próximo da Noel e tal, então ela resolve perguntar pro Shintaro: você tá namorando alguma delas? Aí ele fala claro que não. Aí chega o amigo deles perguntando: ué, quem é a Toa? E a Tsutsumi dá uma disfarçada falando que é uma parente distante do Shintaro. Foi ela que fez a marmita dele ontem.
E o Shintaro tá grato por ter alguém pra compartilhar os segredos agora e a Tsutsumi tá feliz por ter um segredo com ele. Aí depois da escola, o Shintaro vê 2 caras convidando a Noel pra ir pro karaokê e tal, e ela só ignorando eles. Então ela vê o Shintaro e a expressão muda completamente e sai correndo pra cima dele. Agora eles são amigos se encontram e voltam pra casa juntos, certo? Eles também comem juntos e também tem um diário compartilhado, né? Ela sabe de tudo sobre isso. Mas ele lembra pra ela que eles têm trabalho hoje. E a Noel fala pra eles fazerem isso num dia de folga, então. Aí corta pra Toa, ela tá pensando que queria saber onde é o trabalho do Shintaro e o que ele faz lá. Então aparece um gatinho e ela pergunta se ele sabe onde é que ele trabalha. Aí corta pro trabalho dele e a Noel fica muito agitada toda vez que vê o Shintaro. Então o chefe chama ele pra um canto pra poder perguntar. Isso pode parecer uma pergunta inapropriada, então você pode não responder, mas você e a Izumi estão namorando? O Shintaro fala que não, mas o chefe fala que tá tudo bem, porque relacionamento entre funcionários tá permitido e tal. Porque quando ele perguntou pra Izumi sobre a escala do mês que vem, ela falou os mesmos dias em que o Tokumitsu trabalhar. Aí chega uma menina do trabalho mesmo impressionada que o Shintaro é amigo da Noel. Porque quando ela foi trocar uma ideia com a Noel, ela falou: você não devia ser minha amiga. Se você se aproximar demais, encontrará um infortúnio. Aí o chefe pede desculpas e fala pro Shintaro ajudar com os pedidos. E quando ele vai atender o primeiro cliente, é a Toa e a Tsutsumi. E a Toa explica que pediu pra um gatinho levar ela até o trabalho do Shintaro. Mas no meio do caminho ela perdeu ele de vista e a Tsutsumi tava passando e ajudou ela. E com uma cara de quem sabe mentir muito bem, a Tsutsumi fala que tava com vontade de comer um parfait e não sabia que ele estaria ali. A Tsutsumi tá bem extasiada de ter visto o Shintaro em uniforme de trabalho e tal. E a Toa vê uma velhinha pedindo ajuda pros funcionários e vai lá atender a velha. Aí a Noel vê as duas e a Tsutsumi começa a pensar que eles não devem interagir muito porque eles estão trabalhando, né? Só que um segundo depois a Noel vira correndo com um sorriso no rosto pra avisar o Shintaro que o anjo tá ali. Aí o chefe resolve chamar a Izumi pra conversar num canto. Ele fala que tá adorando a energia dela e tal, mas poderia se acalmar um pouco? Aqui ainda é o trabalho, sabe? Então ela chega no Shintaro e avisa que não pode mais ser amiga dele no trabalho. Ela não é capaz de trabalhar e de ser amiga ao mesmo tempo. Então lá na mesa a Toa tá pensando em pedir hambúrguer que tem queijo dentro porque ela nunca viu isso. Mas como ela deixou o jantar meio pronto, vai passar. Aí ela pergunta pra Tsutsumi o que o Shintaro faz ali. E ela explica que trabalha, ué. E a Toa fica surpresa porque não sabia que bico era trabalhar. O Guia de Vida na Terra para Boas Crianças falava sobre isso, mas ela não entendeu direito. Aí ela pergunta por que de trabalhar e a Tsutsumi explica que às vezes a mesada não é o suficiente. Aí ela começa a se sentir um pouco culpada e enquanto a Tsutsumi foi no banheiro, ela tá atendendo os clientes. Então o Shintaro puxa ela pra um canto e pergunta o que ela tá fazendo. Aí ela fala que só queria ajudar, porque se ele terminar mais cedo, ele vai ter que voltar pra casa mais cedo. Mas ele explica que trabalha por hora e tal, e ela não sabe o que é isso. Ela pergunta se é por causa dela que ele tá trabalhando, e ele fala que não, desde antes ele já trabalhava, e também os pais dele mandam dinheiro pra ele. Ele quer ganhar experiência antes de se formar. E a vida dele melhorou muito desde que a Toa chegou. Antes ele só comia coisa de loja de conveniência, o apartamento estava sempre sujo e tal. E o chefe tá observando tudo pensando que é um triângulo amoroso. Ah, juventude. E a Izumi chega por trás dele bem fria falando: por favor, marque meus turnos do mês que vem em dias diferentes do Tokumitsu. E o chefe pensa: será que ele já levou um fora? Vai aparecer vampiro e capa, é isso? Capa é aqueles sapos, né, japonês. E pela abertura parece até que parece um demônio, talvez? Não, curioso pra ver o que esse anime se torna. É divertidinho de acompanhar e tal. E é isso. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês estão achando, quem que vocês preferem aí de garota. E é isso. Tamo junto, valeu, falou.